Nós estamos numa sequência de programas falando sobre como vencer a sua prova. Esses programas estão sendo transmitidos todo sábado às 8 da manhã no SBT Canal 8, TV Rio Branco, e também pela internet. Os vídeos estão aí distribuídos, parte 1, parte 2, parte 3 e 4, como vencer a prova, e você vai poder ter acesso a isso. Jesus, sentindo o peso, a dor, a opressão, toda aquela tribulação da prova que ele deveria passar, ele diz: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas no entendimento tão profundo, na mesma oração ele diz que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí eu te pergunto, o Senhor passou a prova dele? O Senhor deixou de provar Jesus porque ele tinha fé? Aliás, ele não apenas tinha fé, ele é o autor e o consumador da fé. Não, querido, ele não deixou de ser provado, mas ele passou pela prova e o Senhor o fortaleceu para isso. Você não vai deixar de ser provado. As aflições vêm, as lutas vêm, porém o que você precisa entender é que Deus te dará vitória em todas as provas e você vai passar por ela. Se a tua prova é grande, é árdua, é terrível, você já não suporta mais, entenda uma coisa: Deus está com você e te dará vitória. Algo tremendo tem para acontecer na tua vida. Agora nós precisamos entrar nessa dimensão do natural, para depois que passamos todos os níveis, todos os limites do natural, nós entrarmos no sobrenatural. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas que vão nas igrejas hoje em busca de um milagre, se você parar para fazer uma triagem, um questionário, fazer perguntas sobre qual milagre você precisa, você vai ficar assustado e vai descobrir uma coisa: a maioria das pessoas nem precisa de milagre. A maioria das pessoas precisa agir pela fé, precisa colocar aquilo que o Evangelho ensina na prática. Alguns querem que Deus lhes dê emprego. Ora, se ele não preparasse para isso, se ele não estudar, nós já vivemos um desafio, uma recessão, uma crise terrível no país. E ainda tem pessoas achando que sem nenhuma preparação, sem nenhuma capacitação, vão conseguir alguma coisa. Ah, apóstolo, eu creio em Deus e Deus é capaz de fazer tudo. Só que ele é capaz de fazer tudo e ele faz principalmente para o diligente, para aquele que se esforça, para aquele que faz a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é o que está faltando muitas vezes, e esse evangelho é o que muitas vezes tem sido furtado de ser ensinado para as pessoas. Um evangelho prático, um evangelho funcional. Há aqueles que querem, inclusive, que Deus salve toda a sua família e estão esperando que venha um anjo descer dentro da sua casa e pregar o evangelho para a família. Até porque, querido, mas eu estou orando, apóstolo, eu estou orando para a minha família ser salva. Então vamos para uma fé prática. Qual é a fé prática para a salvação? Pregação do evangelho. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Muita gente está esperando que pela oração toda a sua família seja salva. E você precisa pregar o evangelho para que eles sejam salvos dentro da tua casa. Há outros que querem passar num concurso e se inscrevem, pagam uma taxa altíssima, depois, quando chega próximo da data do concurso, procuram os pastores, querem uma imposição de mãos, um exorcismo, alguma coisa parecida, um óleo na cabeça, enfim, uma unção direta do Deus da sabedoria, e muitas vezes não passa na prova, e aí culpa Deus, diz: Deus não me ouviu, Deus não está preocupado comigo, Deus não me ama. Mas você estudou? Eu vou te dizer quando a tua prova termina. A prova, ela termina exatamente quando você estiver preparado para passar por ela. Por que tem pessoas que vão fazer uma prova num concurso, e aí você vê um exemplo claro, e a prova começa às 8 da manhã e vai até meio-dia. Alguns que quando na 9h30 da manhã já terminou a prova, e você olha assustado e diz: alguma coisa errada, ele deixou a prova toda em branco. Mas você vai ver o resultado e aquele foi o que passou. E você, quando dá meio-dia, às vezes, ainda não conseguiu sequer preencher o gabarito. O que está acontecendo?
Por que uns terminam a prova primeiro que os outros? A resposta, meu filho, está na preparação. A tua prova termina quando? Quando é, apóstolo, que a minha prova termina? O senhor pode dizer, talvez o senhor diga assim, mas o senhor não conhece a minha prova. Eu conheço a palavra que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diz a mesma palavra, os justos clamam e o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Livra de todas as suas angústias. Ou a palavra está errada, e eu creio que não, ou nós estamos agindo de maneira equivocada. Vamos viver um evangelho prático. Muitas pessoas estão frustradas, saindo das igrejas, estão aí achando que Deus se esqueceu delas, que Deus não faz mais milagre, mas nós estamos vivendo e querendo viver um evangelho teórico, querendo receber coisas do sobrenatural, sem sequer passarmos por todos os níveis do natural. A pergunta é, você tem feito a sua parte? Você fez a sua parte? Aqueles que estão nos presídios e nos assistem e cometem tantas atrocidades, e aí depois querem oração para que a lei seja mudada, para que ele seja arrancado dali de qualquer jeito. Não, o que nós podemos orar é para que a justiça prevaleça e a misericórdia de Deus venha com essa justiça e ela vem com a transformação de vida. Querido, algo precisa acontecer. Vamos mudar a nossa mentalidade. Chegou o momento de entendermos que a nossa prova termina exatamente no momento em que estamos preparados para passar por ela. Jó esperou 9 meses. Sadraque, Mesaque e Abednego esperaram menos tempo dentro da fornalha. Daniel foi 1 noite. A tua prova pode durar 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos. E pode nunca terminar. Se você não entender a área em que precisa avançar, a área em que precisa melhorar, a área em que precisa de uma capacitação maior. E quando Deus dá a prova, aí eu quero encerrar dizendo uma coisa tremenda e extraordinária. Diferente muitas vezes dos concursos, das provas que você faz por aí, que você não sabe nem o conteúdo, quando Deus dá a prova, Ele também dá o conteúdo. A palavra do Senhor diz que não nos veio provação ou tentação, senão humana, mas com a provação vem o escape. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, filho, eu te dei a prova para você fazer, mas aqui está o conteúdo para você estudar e colocar em prática e passar pela prova. Aqui está o conteúdo. Deus está dizendo, eu não vou cobrar nada na prova que não tiver nesse conteúdo. 31.173 versículos da palavra de Deus. Palavra viva, poderosa, penetrante, eficaz. O problema é que temos rejeitado a palavra e preferimos, como diz Paulo, a sã doutrina tem ficado de lado e estamos muitas vezes dando ouvido a fábulas que empolgam, que são autoajuda sem a ajuda do alto. Temos muitas vezes escolhido aquilo que queremos comer sem usar aquilo que devemos comer na palavra de Deus. Tem pessoas que 15 minutos, 20 minutos no culto já é suficiente para ela estar cansada e não querer mais ouvir a palavra. Quanto tempo temos meditado na palavra? Você quer prosperidade em tudo na tua vida? Eu poderia encerrar com o Salmo 1, que diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra medita dia e noite. E aí tem mais coisas, mas eu quero encerrar dizendo, esse tudo quanto fizer prosperará. É assim que encerra o Salmo 1. Tudo quanto fizer prosperará. Por que não temos tido sucesso em algumas áreas das nossas vidas? Porque somos extremamente religiosos e muitas vezes pouco mesmo prático de um evangelho funcional e que traz todas as respostas de Deus para as nossas vidas. Tua prova pode terminar agora. E se você descobrir a área em que não está passando por ela, avance, mude as suas atitudes
plante sementes diferentes e você terá uma colheita diferente. Não dá para plantar melancia e colher melão. Não dá para plantar abacate e colher manga. Tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Entenda isso. Deus te livra de todos os males. Deus te livra de tudo aquilo quanto você precisar. Mas nós precisamos aprender a colocar essa palavra em prática. Por isso que a Bíblia diz, seja não somente ouvinte, mas praticante dessa palavra poderosa. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.